Vocês estão me ouvindo bem, né? Pronto. A primeira questão, aí, a gente vai só rever, que eu já expliquei na aula passada, né? Nós temos duas equações aí, uma de demanda e uma de oferta, e a letra A, ele pede para que você encontre o ponto de equilíbrio. Então, a gente sabe que o ponto de equilíbrio é encontrado quando eu pego a equação de oferta, né? Quando eu pego de demanda igual com a equação de oferta. Então, tanto faz se pegar QO, né? Quantidade ofertada igual a quantidade demandada, como também se você pegar QD ou QO, tanto faz. Eu peguei assim porque eu acho melhor pegar de oferta primeiro. Então, 10... deixa eu só ajeitar aqui minha mesa. Então, 10 mais 2P é igual a 90 menos 3P. Sim, aí é importante identificar, que vocês identifiquem, sempre nas equações de demanda, sempre a variável vai vir negativa. Então, observe que na variável de demanda, ela está negativa e a de oferta está positiva. Então, vocês vão igualar as equações, tá certo? Fazendo essa igualdade, vocês vão chegar numa equação de primeiro grau, tá certo? Então, como é que a gente resolve uma equação de primeiro grau? A gente vai organizar letras de um lado e números de outro. Então, por exemplo, se eu tenho aqui esse menos 3P, ele vai passar para o primeiro membro, ele está negativo, vai passar positivo. E esse 10, que ele está positivo, né, ele vai passar para o outro lado negativo. Então, aqui vai ficar o seguinte, eu vou ter os 2P, e esses 3P aqui, ele vai vir para esse membro. Então, vai vir para cá positivo. Então, vai ficar 2P mais 3P. Aí, vamos aqui. O 90 continuou lá. Aí, esse 10 que estava subtraindo vai passar para o outro lado somando. Então, vai ficar 90 mais 10. Aliás, menos 10, né? Porque ele vai passar negativo. 90 menos 10. Aí pronto. Aqui aí vocês vão somar. 2P mais 3P é igual a 5P. E 90 menos 10 dá igual a 80. Então, isolando aqui o P, eu vou passar esse 5 para lá e ele vai dividindo. Então, vai ficar assim. Vai ficar P igual a 80 dividido por 5. Então, a gente vai dividir, né? Quanto é 80 dividido por 5, né? Então, a gente vai fazer essa divisão. Deixa eu fazer aqui, 80 dividido por 5. Aqui cabe um 1, né? 1 vezes 5 é 5 para 8, 3. Baixo 0. E aqui cabe um 6, né? 5 vezes 6, 30, para 30, nada. Então, aqui dá 16, né? Então, o preço aqui é R$16. Até aqui, alguma dúvida? Até nesse cálculo, alguma dúvida? Todos entenderam, né? A letra A. Se alguém não entendeu, por favor, fale. Pronto. Encontrado o preço de equilíbrio, agora eu vou encontrar a quantidade de equilíbrio. Como é que eu encontro a quantidade de equilíbrio? Isso aqui é a letra A. Aí vamos encontrar agora a letra B. Deixa eu mudar aqui de cor. Se mudasse, era bom. Esses negócios, eles têm vontade própria. Enfim, vai continuar da mesma coisa. Então, vamos lá. A B. Para encontrar para encontrar a quantidade de equilíbrio, é só pegar qualquer uma das equações e substituir o preço. Então, aqui, pegando a equação de demanda, eu tenho que 90 menos 3P. Aí eu vou substituir o 16 aqui. Então, vamos lá. QD é igual a 90 menos 3 vezes o preço, que é 16. Então, vai ficar 3 vezes 16. QD aqui é igual a 90 menos. Aí a gente vai multiplicar, né?
16 vezes 3. 3 vezes 6 é 18, a 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Então, dá 48. Então, QD é igual a 90 menos 48. Então, vamos aqui subtrair. Então, 90 menos 48. Então, vamos lá. 8 para 10, 2, né? A 1. 5 para 9, 4. Então, dá 42, né? Então, 42 é a quantidade demandada. Se a gente substituísse na equação de oferta, a gente acharia o mesmo resultado. Vamos só ver se realmente dá o mesmo resultado. Então, a equação de oferta é QO é igual a 10 mais 2P. Aí a gente vai substituir. Ó, tem P, a gente vai colocar 16. Então, QO é igual a 10 mais 2 vezes 16. QO é igual a 10 mais 2 vezes 16 é igual a 32. Então, QO é igual a 10 mais 32 é igual a 42. A gente chegou na mesma quantidade demandada. 42 aqui e 42 aqui. Vocês entenderam? Alguém ficou alguma dúvida? Alguém não entendeu essa letra B? Hein? Vocês conseguiram entender? Alguém não conseguiu? Vocês podem dizer. Deixa eu mudar aqui a cor para ver se... Pronto, então a gente vai para a letra C. A letra C diz o seguinte: suponha que houve uma alteração na tecnologia de produção que alterou a oferta de mercado para QO. A Vanessa está pedindo para explicar novamente. Vanessa, tu não entendeu o que foi que cortou? Tu entendeu a letra A ou foi a letra B? Qual foi que você não entendeu? Ou foi as duas? É a letra A e a letra B ou é só a letra B? Vanessa, a letra B, né? Pronto. A gente achou o preço, que é R$16. Então, achado o preço, o que você vai fazer? Você vai voltar lá nas equações, né? As equações de demanda e oferta que ele deu, tá certo? E aí, aonde tem esse P aqui, você vai substituir pelo número o valor do P que você achou, que no caso aqui é 16. Aí o que foi que eu fiz? Eu repeti aqui a equação de demanda, 90 menos 3P, e aonde tinha o P, eu coloquei 16. Aí aqui como é que a gente faz? Quando a gente tem uma expressão dessa forma, primeiro a gente resolve a multiplicação, e depois a gente resolve a soma ou a subtração. Nesse caso aqui é uma subtração. Então, como foi que eu fiz? Eu multipliquei primeiro 3 vezes 16, que dá 48. Depois eu subtraí o 90 menos 48, que dá 42. Achei a quantidade demandada, que é 42 unidades. Tanto faz eu igualar nessa equação de demanda, como também de igualar na equação de oferta. A equação de oferta é 10 mais 2P. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei 10 mais 2P, aí eu substituí aqui na equação, então, onde tinha P, eu coloquei 16. Aí eu, no caso aqui, resolve, né? Primeiro a multiplicação, depois a soma. Então, 2 vezes 16 dá 32. E somando 32 com 10, vai dar a mesma quantidade que eu tinha achado lá, 42. Então, nesse caso, o preço de equilíbrio é 16 e a quantidade de equilíbrio é 42. Entendeu? Ficou claro? Pronto. Então, na letra C, ele diz o seguinte: suponha que houve uma alteração na tecnologia de produção que alterou a oferta de mercado para QO igual a 20 mais 2P. O que aconteceu com o preço?
Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir aquela equação QO, que era 10 mais 2P, para 20 mais 2P. Então, a gente vai pegar 20, deixa eu ajeitar esse 20 aqui, tá muito feio. 20 mais 2P, acho que é a mesa em si que tá. Então, vamos lá, 20 mais 2P, e vocês repetem a mesma equação de demanda, que era 90 menos 3P. E aí a gente vai fazer o mesmo processo para encontrar o preço de equilíbrio. Então, igualei. Então, aqui vai ser como? A gente pega, vai colocar esse 3P para lá para o primeiro membro. Ele está negativo, vai positivo. E esse 20, que estava positivo, vai para lá negativo. Então, vai ficar assim, 2P, aí que era 3P, estava negativo, vai passar positivo. Então, vai ficar assim, igual a 90. Aqui, esse 20 estava positivo, vai passar negativo. Aí, aqui, 2P mais 3P é igual a 5P. Igual. 90 menos 20 vai dar 70. Aí, para eu achar o valor de P, eu preciso isolar. Então, vou passar esse 5 para lá, dividindo. Assim, então, P vai ser igual a 70 dividido por 5. Vamos dividir para ver quanto é que dá. 70 dividido por 5. Então, aqui cabe 1, né? 1 vezes 5 é 5, para 7, 2. Baixo 0. Aqui vai caber um 4, né? 5 vezes 4, 20, para 20, nada. Então, o preço aqui foi 14, né? P aqui é igual a 14. Para achar a letra D, eu acho que ele pede a quantidade, né? Deixa eu só botar aqui. A letra D, sim, aí ele pergunta o que foi que aconteceu com o preço. O preço, que era 16, caiu para 14, né? Então, respondendo, o preço diminuiu, né? O preço diminuiu. Diminuiu. Pronto, só isso. O preço diminuiu. Aí agora eu vou, na dele pergunta a quantidade, né? A nova quantidade. Então eu vou pegar as duas equações e substituir, né? O valor de P. Só precisa pegar uma, né? Mas vamos pegar as duas só para, enfim, realmente constatar que está certo. Então vamos lá, a letra D. Então a gente vai pegar primeiro a de oferta. A de oferta, 20 mais 2P, né? Aí a gente vai substituir aqui por 14. Então, QO é igual a 20 mais 2 vezes 14. Então, QO é igual a 20 mais 2 vezes 14 é 28, né? QO é igual. 20 mais 28 dá igual a 48, né? Assim? Então, vamos só fazer a demanda para ver se dá o mesmo valor. Demanda. Vamos lá, 90 menos 3P. QD é igual a 90 menos 3 vezes 14. QD é igual a 90, né? Vamos multiplicar aqui. 3 vezes 14. 14 vezes 3. 3 vezes 4 é 12, a 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Então, dá 42. QD é igual. Aí a gente vai fazer aqui 90 menos 42. 90 menos 42. 2 para 10 é 8. A 1, aqui 1 mais 4, 5. 5 para 9, 4. Então, dá 48, né? Então, achei a mesma quantidade de equilíbrio, né? Então, quando a gente modificou a equação de oferta, a gente teve o preço de equilíbrio 14 e a quantidade de equilíbrio 48. Vocês entenderam? Alguém ficou com dúvida até aqui nesses cálculos? Entenderam, né? Bem fácil. Aí a letra E,
ele pede para que você esboce o gráfico, né? Esboce o gráfico contendo a curva de demanda e as curvas de ofertas dadas. Então, a gente vai fazer aqui o gráfico. Deixa eu só abaixar aqui a segunda questão. Então, vamos aqui fazer o gráfico. Aqui, no caso, é o eixo X, né? Aliás, o eixo Y. E aqui o eixo X. A gente sabe que o X sempre vai ser a quantidade e o eixo Y sempre vai se referir ao preço, tá certo? Então, sempre vocês vão colocar essas duas variáveis dessa forma. O eixo Y sempre vai ser a quantidade, aliás, o eixo Y sempre vai ser o preço e o eixo X sempre vai ser a quantidade. Aí, quais são os preços que a gente tem? No caso aqui, é 14 e 16, né? Assim, aí vocês vão, né, e colocam 14 aqui. Aí vamos colocar bem aqui 16. Aí as quantidades. Quais foram as quantidades que a gente achou? A primeira quantidade foi 42 e a segunda foi 48. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 42. E lá na frente a gente vai colocar 48. Pronto, aí a gente vai ligar. Quando o preço era R$16, a quantidade era quanto? Era 42, né? Assim, então a gente vai ligar 16 para 42. E quando o preço era 14, a quantidade passou a ser 48. Voltei. Pronto. Feito isso, a gente vai só traçar aqui as retas, tá certo? Então, a primeira reta a ser traçada é essa reta aqui de demanda, ó. Essa reta, ó, que vai cruzar esses pontos aqui, ó. Essa reta aqui é a QD igual... Faça de conta que isso aí é uma reta, tá certo? Faça de conta que essa linha aqui é uma reta. Então, aqui é a, a função 90 menos 3π. Aí, agora a gente vai desenhar as de demanda. Aliás, as de oferta. Desenhar a de demanda, que é assim, aí as de oferta. Essa daqui é a primeira. Aliás, essa daqui é a segunda, né? Que é a QD, aliás, QO igual a 20 mais 2π. E essa daqui é a primeira. Foi o primeiro ponto que a gente fez. QO igual a 10 mais 2π. E aí, vocês conseguiram entender? Ficou alguma Eu dúvida? acho que o gráfico eu não fiz assim. Eu acho que eu errei o gráfico, mas os cálculos deram certo. Não, mas essa questão aí não era a que eu tinha passado, era essa daí, era? Não, o senhor passou uma diferente, mas é o que eu tô dizendo. Tipo, os cálculos da questão que o senhor passou, eu acho que eu acertei, mas o gráfico não. Pronto. Então, tu só corrige, porque eu acho que ainda tem tempo, né? Acho que ainda tem tempo ainda. Encerra só na próxima semana. Então, você pode excluir lá da plataforma e colocar novamente. Então, aqui é uma reta para quantidade e duas de demanda. Tudo bem? E pronto, e essa daqui é a letra E. Deixa eu só colocar aqui, letra E. Tá certo, Ruth? Pode assistir depois. Pronto, entendido as equações, agora a gente vai complicar um pouquinho, tá certo? Nós agora vamos... eu pensei que eu tinha tirado esse negócio de ponto, porque esse daqui eu tirei do trabalho.
Enfim, só tirar aqui bem rapidinho. Pronto. Aqui a gente vai realmente ver as funções. Da forma como ela está aqui, ela é uma equação, tá certo? Porque ela tem as variáveis x e y, só que agora a gente vai trabalhar com funções, tá certo? E aí, para a gente trabalhar com funções, a gente sabe que as funções, elas têm dois eixos, né? Assim, o x e o y. A função, ela trabalha sempre com dois valores, né? Então, a gente sabe que o f de x é a mesma coisa que o y, né? Assim, então, para a gente achar uma função, a gente precisa isolar o y. Então, a primeira coisa a se fazer aqui é isolar o y nessas duas equações dadas. Então, a gente vai pegar essa equação aqui, ó, x² mais y e menos 9 igual a zero. Então, eu vou pegar aqui, ó, x² mais y menos 9 igual a zero. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o y. A primeira coisa a se fazer quando você tem essas equações é isolar o y, que é o f de x, da função. Então, isolando esse y aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo que tem aqui desse lado e vou jogar para o outro membro. Então, o x² estava positivo, ele vai passar para o outro membro negativo. E esse menos 9, que está nesse primeiro membro, ele vai passar para o outro lado positivo, já que está aqui negativo. Então, vai ficar assim, o y, ele já está positivo aqui, vai ficar igual. O x² vai ficar menos x² mais 9, né? Assim, tudo bem? Eu só isolei o y. É a mesma coisa de eu dizer que f de x é igual a menos x² mais 9. Tanto faz. Aí vamos lá. Aí eu fiz isso na primeira equação. Vamos fazer agora na segunda. A segunda equação é x menos y mais 3 igual a zero. Como eu quero isolar o y, eu posso fazer o seguinte. O y, quando vocês forem isolar, o y nunca pode ficar negativo, tá certo? Sempre vocês dêem um jeito para o y ficar positivo. Quando vocês forem isolar essas funções. Sempre vocês dêem um jeito para o y ficar positivo. Então, como o y aqui está negativo, se eu passar ele lá para o outro membro, ele fica positivo e eu já resolvo. Ele vai ficar sozinho do outro membro, que é o que a gente quer, e aí eu vou ficar só com x mais 3 desse membro. Então, vai ficar assim, ó, y positivo, porque ele está negativo, ele passa para o outro lado positivo, e nesse membro aqui ficou x mais 3. Então, eu já isolei. Y igual a x mais 3. Ok. Entenderam? Esses números roxos, Kailiane, é porque eu coloquei a letra roxa. Mas por quê? É porque tanto faz, eu fico escolhendo as cores, preto. Quais os números que você está dizendo? Ah, tá, lá no gráfico. Deixa eu voltar. Tu tá perguntando a linha, essa daqui é a linha de oferta, aqui é a função, a primeira, aliás, a segunda função, a equação de oferta, eu só tracei uma linha, as equações de oferta, a curva é assim, e você escreve QO igual, aí você coloca lá o que é a segunda equação de oferta. E aqui foi a primeira. Não foi o primeiro cruzamento que eu fiz, que foi 16,42. Então, aqui, esse ponto aqui representa... Aqui é o P1, tá certo? Ponto de equilíbrio 1. Esse daqui, que é o 16. Aliás, 42,16. Primeiro coloco o X, depois coloco o Y. 42,16. E aqui é o PE2, ponto de equilíbrio 2, que é 48,14. Então, você tem as duas equações de oferta e equação de demanda. Ok, Kailane? Pronto. Aí vamos aqui, ó. A primeira coisa é
separar o y. A gente já fez. Aí ele pergunta o seguinte, letra A, qual das funções expressa a curva de oferta dada? Aí vocês sabem o seguinte, o x representa a quantidade, né? E o y representa o preço. Aí o que foi que eu disse? Sempre que o preço, no caso, sempre que a variável estiver negativa, lembre o seguinte, sempre que a variável estiver negativa, significa que é a equação de demanda. Sempre que a variável estiver positiva, representa uma equação de oferta. Então, nesse caso aqui, a gente tem essas duas equações. Deixa eu só apagar isso daqui. Eu tenho essa daqui, y igual a menos x quadrado mais 9, e tem essa daqui, y igual a x mais x3. Qual é a equação qual é a função de demanda e qual é a função de oferta? Primeiro, qual é a equação de oferta? Quem poderia me dizer? É a segunda, né? A x mais 3, né? Essa daqui, você está dizendo? É essa daí. Exatamente. Daí. Essa daqui é a de oferta e essa daqui vai ser a equação de demanda. Então, a equação de oferta. Então, você coloca lá, x mais 3. Aliás, y igual a x mais 3. Qual das funções expressa a curva de demanda? Então, aí você vai fazer, aliás, vai copiar, né? Y igual a x quadrado mais 9. Só isso. Letra C. Encontre o preço de equilíbrio. Para encontrar o preço de equilíbrio, basta igualar as duas funções, a de demanda com a de oferta. Então, eu vou pegar y e igualar com y. Né? Então, é só eu pegar y igualar com y. Então, aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar menos, aliás, eu vou pegar a primeira de oferta. X mais 3 igual a menos x quadrado mais 9. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar esse x quadrado para lá. Ele está negativo, vai passar positivo. Aliás, como aqui vai dar uma equação de segundo grau, eu vou passar tudo para o primeiro membro. Então, eu vou passar tudo logo para lá igual a zero. Então, aqui vai ficar o seguinte, vai ficar x mais x3. Aqui está menos x quadrado, vai ficar mais x quadrado. Aqui está 9, vai ficar menos 9 e vou igualar a zero. Vocês vão já entender por que eu fiz isso. Então, vai ficar assim, arrumando a equação, vai ficar x quadrado mais x. Aí que fica 9 mais 3, vai ficar menos 6, né? Assim, 3 positivo menos 9, né? Eu pago 3, né? E ainda fico devendo 6. Igual a zero. Pronto. Para eu encontrar o preço, aliás, para eu encontrar primeiro a quantidade, eu vou precisar achar os valores de x. Como é que eu encontro os valores de x aqui? Resolvendo essa equação do segundo grau. Como é que a gente resolve uma equação de segundo grau? Quem lembra? Pela fórmula lá de Bhaskara, né? Assim, b ao quadrado menos 4ac. Sendo que quem é aqui? A gente tem que A é igual a 1, B é igual a 1 e C aqui é igual a menos 6, né? Assim? Então, vamos lá. Delta vai ser igual. Quem é B? B é 1, né? 1 ao quadrado. Aí, menos 4. A, que é 1. Vezes C, que é menos 6. Então, delta aqui é igual. 1 ao quadrado é 1. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 6 vai dar 24. Delta vai ser igual. 1 mais 24 é 25. Para
encontrar os valores de x, eu vou trazer aqui para cima. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Aqui vai ficar assim, menos b, que é 1, então vai ficar menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 25, dividido por 2 vezes 1. Então, vai ficar menos 1, mais ou menos. Raiz quadrada de 25 é 5, dividido por 2 vezes 1 é 2. Aí eu vou encontrar o x1. x1 aqui vai ser igual. Aí eu vou pegar primeiro o positivo, né? Então, vai ficar menos 1 mais 5, dividido por 2. 5 menos 1 é 4, e 4 dividido por 2 é 2. X duas linhas. Menos 1, menos 5, dividido por 2. Menos 1, menos 5 dá menos 6. E menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Como o x representa a quantidade, e não existe quantidade negativa, a gente não considera esse valor aqui, não. Então, o valor que a gente vai considerar de quantidade é o 2, tá certo? Então, a quantidade aqui é 2. O x representa a quantidade. Então, aqui é a letra D, tá certo? Primeiro você encontra a quantidade, que é 2. Agora a gente vai encontrar o preço de equilíbrio. Para encontrar o preço de equilíbrio, é simples. É só você pegar qualquer uma das equações, tanto faz você pegar de oferta como a de demanda, e substituir o valor do x que você achou. No caso aqui, eu vou substituir. Deixa eu colocar isso daqui para baixo. Deixa eu colocar isso daqui para baixo. Essa daqui é a letra D, né? Aí vamos para a letra C. A letra C é só pegar, no caso, y igual a x mais 3. Então, vamos lá, só ver se realmente dá a mesma coisa. Então, y é igual. Aí, o x que eu encontrei foi 2. 2 mais 3 é igual a 5. Vamos ver se só se bate o y, né, a outra função. A outra função é menos x quadrado mais 9. Então, vamos lá. Menos x quadrado mais 9. Então, y é igual a menos, né? O x que eu achei foi 2, né? Fica 2 ao quadrado mais 9. Y é igual. Presta atenção que o menos está fora, tá certo? Então, fica menos 2 ao quadrado é 4, mais 9. Y é igual. 9 menos 4 dá 5. Então, eu encontrei o mesmo preço. Né? Então, a quantidade de equilíbrio foi 2 e o preço é 5. Tá certo? Então, nesse caso das funções, meio que a gente inverte, tá certo? A quantidade é o x, então a gente acha primeiro a quantidade para depois achar o preço. Vocês conseguiram entender, pessoal? Ele não lembrava nem o que era fórmula de Bhaskara, mas... Eu vou já fazer uma revisão no GeoGebra para vocês de função de primeiro grau e função de segundo grau, como é que a gente identifica. Mas os cálculos, deu para compreender bem? Mais ou menos. Estamos levando. Mais ou menos, né? Então, qualquer coisa vocês dizem. A letra E, ele pede para que vocês botem o gráfico. Vamos lá. O gráfico, a gente vai pegar as duas equações. Essa daqui e a de oferta. O gráfico, pessoal, é um pouquinho mais complicado para fazer. Mas aí vocês vão entender. Peraí. Vamos lá.
Aí aqui é o seguinte, o Y foi 5, né? O Y que a gente achou foi 5 e o X foi 2. Então, eu vou colocar aqui como se aqui fosse o Y, né? Aqui o Y igual a 5 e o X aqui 2. Aí vamos lá. A gente tem duas funções. A gente tem essa primeira função aqui, o x² mais 9 é uma parábola, e esse y igual a x mais 3 representa uma função afim, né? Uma reta. Então, o que a gente precisa? Para fazer o gráfico dessas funções, a gente precisa atribuir valores de x e para y. É o seguinte, eu sempre faço o seguinte, eu sempre pego 2 pontos para a reta e para a parábola a gente precisa de 3 pontos. Então, para fazer uma reta, sempre eu gosto de utilizar 2 pontos. Mas aí o tempo vai... Aqui, a gente vai começar a esboçar o gráfico da reta. Então, vamos lá. Eu vou colocar assim, fazendo o gráfico. O gráfico da reta. Então, eu faço o seguinte, eu coloco aqui x, né? Os valores de y e de x. A gente só precisa de 2 valores. Aí vocês sempre fazem assim, ó. Vou colocar de novo, que ficou meio feio. Y e x. Vocês sempre fazem o seguinte, vocês sempre pegam 2 pontos. Lembrando que a função é y igual a x mais 3. Então, sempre vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar o ponto em que o y foi igual a 0 e depois vocês pegam um ponto em que x foi igual a 0. Então, vocês vêm nessa função aqui e substituem. Então, por exemplo, eu tenho aqui y igual a x mais 3. Aí você vai pegar o ponto em que y é igual a 0. Então, onde tem y, você substitui por 0. Então, fica x mais 3. Como você quer achar o valor de x, você vai pegar esse 3 aqui e vai passar para outro membro. Vai isolar o x, né? Então, esse 3 que está positivo fica negativo. Então, fica menos 3 igual a x, né? Ou x igual a menos 3. Então, a gente acha que quando o y é igual a 0, o x fica igual a menos 3. Pronto. Agora, a gente vai achar o ponto em que o x é igual a 0. Então, vou pegar y, né, igual a x mais 3. Então, eu vou pegar o ponto em que o x aqui é 0. Então, onde tem x, eu coloco 0. Mais 3. Então, quando o x é 0, o y é igual a 3. Então, quando o x é 0, o y é igual a 3. Pronto. Tendo 2 pontos, quais foram os pontos que eu achei? Menos 3 de x e 0 de y. E 0 de x e 3 de y, né? Sempre eu pego a primeira coordenada representa x e a segunda coordenada representa y. Então, aqui a gente vai colocar esses pontos aqui no gráfico. Então, aqui, ó. O primeiro ponto, aliás, o segundo ponto, que é x0, deixa eu colocar aqui, 4, 3, né? Aí, vamos lá. O primeiro ponto aqui é menos 3 de x. Então, aqui, aliás, deixa eu colocar isso direito. Fazer um gráfico bem feito. De vergonha. Essa questão lá para baixo. Fazer um gráfico de vergonha, né? Vamos lá. Aqui é Y, que é o preço. Aqui é o X, que representa a quantidade. Jéssica está perguntando por que foi que a gente pegou a função de oferta e não a demanda. Jéssica, a gente vai pegar as duas funções, tá certo?
Eu comecei a fazer o gráfico pela função da reta, porque ela é mais fácil. Mas aí a gente vai já fazer a de demanda, tá certo? A gente vai fazer das duas. Eu comecei a fazer da reta. Aí depois a gente vai fazer a de demanda, certo? Começa pela mais fácil, depois pela mais difícil. Rian está perguntando qual é o programa. É o OneNote. Eu gosto de utilizar o OneNote para escrever. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui os pontos. 1, 2, 3, 4, 5, né? Aqui é 5. Aí, vamos lá. A gente pegou o y igual a 3. Aí, lá os pontos de x. 1, 2, 3, né? Acho que a gente só vai precisar desses pontos. E quando o x aqui é menos 1, menos 2, menos 3. Aí, vamos lá. Vamos ligar os dois pontos. O primeiro ponto é quando x for menos 3. Então, esse ponto aqui, ó, quando x é menos 3. E quando y é 0. Então, é esse ponto aqui, ó. X é menos 3 e y é 0. Então, é esse ponto aqui. O segundo ponto é quando y é 0. Aliás, quando x é 0 e y é 3, que é esse daqui, ó. Aí, aqui, a gente vai passar uma reta, que é exatamente a reta de oferta, que é uma reta ascendente. A gente vai passar uma reta, e dessa vez realmente é uma reta. Deixa eu botar ela do cor azul. Pronto. Cor roxinha, mas deu para entender. Pronto. Agora a gente vai fazer a de demanda, né? Que é uma parábola. Para achar a parábola, eu preciso de 3 pontos, né? Porque a parábola é assim, ó. Ou ela é assim, ou ela é assim. Primeira coisa é você saber se a parábola é carinha triste, né? Carinha triste. Ou se ela é assim, né? Carinha triste. Ou se ela é assim, ó. Carinha feliz. Quem sabe dizer essa parábola aqui? Ela é carinha triste, assim? Ou ela é carinha de feliz? Essa parábola aqui. Como é que ela é? Ela é assim ou ela é assim? Quem sabe dizer? Só olhando aqui, vocês sabem dizer se ela é assim ou ela é assim? Não me matem de vergonha, não, pelo amor de Deus. Eu sei que vocês sabem isso. Olhe para onde, como é que eu sei? Ó, vocês observam o valor do x. Do x quadrado. Minha gente, isso daqui era para vocês saberem. É conteúdo do primeiro ano. Isso daqui cai muito no Enem. Análise de gráfico, função do primeiro grau, função do segundo grau. Cai muito no Enem. Isso aqui vocês deveriam saber. Aí vamos lá. Ó, vocês sempre olham para o valor do x quadrado, né? A função do segundo grau. Então, vocês olham o valor para o x quadrado. Se o x quadrado for negativo, a função é desse tipo, ó, carinha triste. Ela tem concavidade para cima. Se o x quadrado for positivo, ela é assim, ó, carinha feliz. Então, positivo, carinha positivo. Lembra lá, positivo, carinha feliz. Negativo, concavidade para baixo, carinha triste. Negativo, carinha triste. Positivo, carinha feliz. Gostaram aí do carinha triste, carinha feliz? Para saber? Então, negativo. Qual o valor? For negativo ou positivo? Sempre olhe para o valor do x quadrado. X quadrado negativo, carinha triste. X quadrado positivo, carinha feliz. Lembra lá da carinha. Tá certo? Para fazer o gráfico da função quadrada, a gente precisa de 3 pontos. Do gráfico da função afim, a gente só precisa de 2. Do quadrado, a gente precisa de 3. Então, a gente vai pegar 3 pontos. O primeiro ponto que a gente vai... Então, a gente vai fazer... vamos lá. Deixa eu colocar isso lá para baixo. Deixa eu colocar logo essas questões lá para baixo.
Vamos lá. Fazendo agora o gráfico da função de demanda. Fazendo o gráfico da parábola. A parábola é y igual a menos x quadrado mais 9. Não é assim? Menos x quadrado mais 9. Aí vocês fazem igual eu fiz da reta. Vocês pegam 2 pontos. Pega o x e o y. Aí vocês vão pegar o ponto em que o y foi igual a 0 e o ponto em que o x foi igual a 0. Porque vocês sabem exatamente os pontos em que... Não, o legal mesmo é você achar o x da função, que é exatamente o ponto que ela... É melhor vocês fazerem isso aqui, não. Para ficar um gráfico bem bonitinho, que eu vou já fazer no GeoGebra, é melhor vocês acharem os zeros da função, que é exatamente os pontos que a parábola corta o eixo x. Então, para achar os zeros da função, é só você calcular aqui os valores de x dessa função, que é calcular a básica. Como aqui é uma equação incompleta, nem precisa você resolver por básica. Basta você resolver pela fórmula incompleta em B. Então, como é que faz isso daqui? A gente isola, né, o x. Então, isolando o x, vocês vão fazer o seguinte. Vocês pegam, fica assim, ó eu vou... não tá assim? Eu vou pegar esse menos x quadrado e vou passar para esse membro aqui. É como se você igualasse, né? É assim, ó. Para você encontrar os zeros da função, você iguala aqui o y igual a zero. Já vai ficar assim, ó. Menos x quadrado mais 9 igual a zero. Você quer achar os zeros da função, dessa função. Então, você iguala o y igual a zero. Pronto. Igualado a zero, você pega esse menos x quadrado e coloca lá para outro membro, já que ele está negativo. Lembre que a incógnita nunca pode estar negativa. Então, passando ela para outro membro, ela fica positiva. Aí fica assim, ó, fica x quadrado igual a 9, né? Porque o x está negativo, ele passa para o outro lado positivo. Fica x quadrado mais 9. Pronto, como a equação é incompleta, é bem fácil de você achar as raízes. Como aqui eu tenho uma potenciação, para eu tirar essa potenciação, eu passo esse quadrado para o outro lado em forma de raiz, já que a função inversa da potenciação é radiação. Então, aqui fica x igual a mais ou menos, né, porque são duas raízes, mais ou menos, raiz quadrada de 9. E a gente sabe que a raiz quadrada de 9 é 3, então fica x mais ou menos 3. Então, achei os dois valores de x. Se você quisesse pegar essa função e resolver pelo valor de Bhaskara, pode resolver, vai dar os mesmos valores. X1 você vai encontrar igual a 3 e x2 você vai encontrar menos 3. Depois vocês fazem, só com o exercício, vocês vão ver que vai dar os mesmos valores. Pronto, já achei 2 pontos. Lembre que eu preciso de 3, né? Achei 2 pontos, que é o mais 3 e o menos 3. Aí eu preciso só do terceiro ponto. Para encontrar o terceiro ponto, eu preciso encontrar o vértice da parábola, né? O vértice da parábola é encontrado pela seguinte forma da parábola. Eu preciso encontrar o x do vértice. O x do vértice é encontrado pela fórmula menos d dividido por 2a. E o y do vértice é encontrado pelo delta, né? Delta menos 4a. Dividido por menos delta dividido por 4a. Então, vamos lá. Menos b, vamos lá. Quem é o b dessa função? O b dessa função não existe, né? Vamos lá, só pegar. O a aqui é menos 1, né? O b aqui não existe, que é o 0, que é o valor que acompanha o x. E o c aqui é 9. Então, o a aqui é menos 1, o b é 0 e o c é 9. Então, aqui vai ficar menos 0, né? Não existe, né? 2 vezes a, que aqui é menos 1. Então, aqui dá 0, né? 0 dividido por qualquer número é 0. Vamos só encontrar o b. Aí, para encontrar o b, eu tenho que resolver delta.
delta, vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual. B ao quadrado é 0. Então, fica 0, né? 0 ao quadrado é 0. Menos 4. Aí, A. Quem é A? A é menos 1. E C aqui é 9. Então, deixa eu só baixar aqui. Aí vai ficar assim. Delta é igual a 0, né? 0 é 0. Então, menos com menos dá mais, né? Então, nem precisa colocar. E 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 9 dá 36. Então, aqui fica menos delta, então menos. Veja que o delta dá positivo, né? E aqui, você só tira isso daqui, porque senão vai parecer que está um igual. Então, menos 36 dividido por 4 e A. O A aqui é menos 1. Então, vai ficar menos 36 dividido por menos 4. Então, o y do vértice aqui é menos 36 dividido por menos 4 dá 9, né? 9 positivo. Então, a gente achou o ponto do vértice, que é 0 de x e 9 de y. Então, a gente achou os 3 pontos. Quais foram os pontos? X quando for 2 e 3, e o vértice da parábola, que é 0 e 9. Então, vamos lá. Aí, agora a gente vai fazer a parábola. A parábola eu vou botar de cor vermelha. Deixa eu colocar. Tem uma hora que esse programa dá uma raiva. Vamos lá. Aqui, então, os pontos, né, de x é menos 3 e 3. Então, já marquei aqui, menos 3 e 3. Qual foi o vértice da parábola? Foi 0 de x e 9 de y, não é assim? 0 de x e 9 de y. Então, você faz de conta que o 9 é bem por aqui, ó. Peraí, viu? Deixa eu só... Ixi. Deixa eu só prolongar aqui essa reta. Ah, meu Deus. Pensa como é difícil fazer isso. Saudades do quadro branco. Enfim, finge que é o 9. E que aqui é uma reta. O ponto aqui vai ser o 9. Então, a gente vai só ligar a parábola. A parábola vai ser ligada assim, ó. Eu vou pegar o menos 3, ó. Vai ficar o menos 3. Com 9 aqui, ó. Como era carinha triste. Peraí. Elas se cruzam bem aqui, ó. Né? Então, tem que... Peraí. Que o negócio aqui é meio difícil de fazer. Eu quero fazer bem bonitinho. Pronto. Percebam que esse ponto que a parábola cruzou com a reta é exatamente o ponto 5 e 2. Que foi o ponto que a gente achou. Né? O ponto em que a quantidade é 2, né? Que o y é igual a 5 e o x que a gente achou que é igual a 3. E aí, vocês conseguiram entender? Deixa eu fazer aqui... Deixa eu abrir o GeoGebra para vocês, para a gente fazer esse gráfico. Tem um programa que é o GeoGebra, que depois eu aconselho vocês baixarem. Tem para celular também. Ele é muito bom. E a gente vai fazer os gráficos nele. Só para a gente ver, para vocês verem como está certo. Vamos lá, a gente vai entrar. Y. Vocês estão vendo aí o GeoGebra? Y igual
a x quadrado, né, é negativo, então é menos x. Peraí. Menos... Vocês estão vendo o GeoGebra? Vocês estão aí? Alô, vocês estão aí? É igual a sessão espírita. Sim. Vocês estão aí? Que bem. Então, menos x quadrado é mais 9, né? Lá. Pronto. Deixa eu só baixar aqui. Cancelar. Ah, meu Deus do céu. Pronto. Ó. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o zoom. Percebam que ó, a gente encontrou a parábola do mesmo jeito, né? O vértice aqui, ó, 0 e 9. Os pontos que ela cruza, ó, menos 3 e 3. Aí a gente vai só colocar aqui a reta. A reta é y igual a x mais 3. Então, a gente achou aqui a reta, né? Percebam que esse ponto aqui que ele cruza é exatamente ó, o ponto 2, em que o preço é 2, e, né, e o y, aliás, que a quantidade é 2, e o preço aqui é 5. Né? O ponto de equilíbrio. A gente for pegar aqui a intersecção, deixa eu pegar aqui. Intersecção como é. Faz tanto tempo que eu não mexo no GeoGebra. Esse com esse. Pronto, a intersecção B, que é exatamente ó, o ponto que ele deu aqui, ó, 2 e 5. E aí, vocês entenderam, não entenderam? Vocês estão tão calados. O que foi, meu povo? Pode entender muito bem, não. O que você não entendeu muito bem? Não muito bem, aliás, né? Não entendeu nada. Qual foi a parte que você não entendeu? Quase tudo do gráfico. Pronto. Vamos voltar lá para o NUT. Aqui você conseguiu visualizar, né? Que eu fiz um gráfico bem parecido, né? Quase idêntico, menino, parecidíssimo, né? Não? Parece demais, né? Não com o gráfico que eu fiz lá. Mas, enfim, o importante é que vocês compreendam que os pontos estejam certos. Então, aqui você tem os pontos de x, menos 3 e 3, e o vértice do gráfico deu certo, que foi o 0 e 9. Aí, vamos lá. Kailane não entendeu os gráficos. Nós temos aqui duas funções. Uma função de oferta, que é a reta, essa daqui, e temos uma função de demanda, que é a equação de segundo grau, que é a parábola. Então, o que foi que eu fiz? O que você precisa fazer? Para encontrar a reta, você precisa de 2 pontos. Sempre eu gosto de pegar os 2 pontos, um ponto em que o y é igual a 0, e o outro ponto em que o x é igual a 0. Tá certo? Então, eu calculo os 2 pontos, né? Achei os 2 pontos e traço os 2 pontos aqui no gráfico. Então, o primeiro ponto que eu achei foi quando o x é igual a menos 3 e o y é igual a 0. Então, eu peguei, ó, x igual a menos 3, esse ponto, né? Esse ponto aqui. E o y igual a 0 é o próprio esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Qual é o outro ponto? Quando o x é igual a 0 e o y é igual a 3. Então, é esse ponto aqui, ó. Quando o y é igual a 0 e o x é igual a 3. Pronto, tem 2 pontos, eu consigo passar uma reta. Então, você vai pegar a sua régua lá e ligar esses 2 pontos e traçar uma reta. Pronto, só isso. Simples e fácil. Para fazer o gráfico da parábola, sempre você precisa de 3 pontos. Quais são os pontos que eu gosto de pegar? Pegar os 2 pontos em que a parábola corta o eixo x, que nesse caso então, como
Sempre eu gosto de pegar esses 3 pontos. Os 2 pontos que a parábola corta o eixo X, e o terceiro ponto é o ponto do vértice da parábola, que é exatamente a inclinação dela. Sim, você também tem que saber se a parábola é carinha feliz ou é carinha triste. Como é que você sabe? Olhando por o valor do x². Se o x² é negativo, então a parábola é carinha triste, é com cavidade para baixo. Se o x² for positivo, então é carinha feliz. É assim. Certo? Aí, a gente vai fazer os pontos da reta. Como é que faz? Primeira coisa é achar os valores do x. Então, ou você resolve Bhaskara, né, por Bhaskara, e você vai achar os valores mais 3 e menos 3, ou você resolve pela fórmula da equação reduzida. Veja que aqui é uma equação de segundo grau reduzida, ela é incompleta em B, ela não tem valores para B. Então, quando ela é reduzida, eu posso fazer o seguinte, eu posso chamar o y igual a 0 e isolar os valores de x. Então, eu peguei esse x aqui e passei para outro membro. Então, o x² ficou igual a 9. E aí, como eu quero achar o valor de x, eu passo esse quadrado para outro membro. Como é que eu passo esse quadrado para outro membro? Aplicando a operação inversa. Qual é o inverso da potenciação? É radiação. Então, fica mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é mais ou menos 3. Pronto, achei os dois valores de x. Quais são os dois valores? Mais 3 e menos 3. Já achei os dois valores. Eu não preciso de 3 pontos. Eu já achei 2 pontos, que é mais 3 e menos 3. Preciso de mais um. Qual é o terceiro ponto? O vértice da parábola. O vértice da parábola é calculado por essas duas fórmulas. O x do vértice e o y do vértice. O x do vértice eu calculo por essa fórmula. Menos b sobre 2a. E o y do vértice, que é menos delta dividido por 4a. Então, o x do vértice menos b. Não existe b aqui na equação, então b é igual a 0. Então, fica menos 0 a 0, né? E 2 vezes o valor de a. O a aqui é menos 1. Então, 2 vezes 1 é 2, né? Então, e 0 dividido por qualquer número é 0. Então, o x do vértice é 0. E o y do vértice, como é que fica? O y do vértice aqui é menos delta, né? Menos delta 4a. Então, aqui fica o seguinte. Você tem o delta. Eu preciso achar o valor de delta. Então, você usa a fórmula de delta, né? Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Resolvendo a fórmula, você tem que delta é igual a 36. Como existe o menos da fórmula, então você bota menos 36 dividido por 4a. Quem é a? É menos 1. Então, fica menos 36 dividido por menos 4. E menos 36 dividido por menos 4 é igual a 9. Então, o ponto do vértice que você achou é o x igual a 0 e o y igual a 9. Pronto. Você vai e marca os pontos 0 e 9. Tendo 3 pontos, né? Quando x é igual a 0 e y igual a 9, tem 3 pontos, você consegue passar uma parábola. E aí você liga os pontos em forma de parábola e terminado o gráfico. Tá? Só para terminar o gráfico, aí você coloca os pontos, né? De x e de y, em que o x é igual a 2 e o y é igual a 5. Então, você tem esses pontos aqui. E aí, deu para clarear mais? Eu sei que vai clarear mais quando você tentar fazer, né? Quando vocês estiverem fazendo os exercícios. A gente só aprende matemática exercitando. Mesmo que você esteja entendendo tudo aqui, quando vocês forem fazer o exercício, é que vai clarear mais a mente. Tudo bem? A gente pode passar para a próxima questão? Podemos? Quem ainda tiver com dúvida, pergunta que eu explico, né? A terceira é idêntica à anterior, né? Tem idem anterior. Só o que vai mudar vai ser as funções. Deixa eu até aqui para baixo. Então, vamos lá. São 2h09, né? Até 3 horas dá tempo a gente resolver. Então, a terceira. Então, aqui. X², né? Mais y menos 10. Então, a primeira coisa a se fazer aqui é isolar o y, né? Então, lembra lá. Primeira coisa é você isolar o y. Então, vocês vão isolar aqui. Deixa eu só mudar aqui a cor.
azul. Então, vamos lá. Pegando essa equação aqui. Então, vou isolar o y. Isolando o y, tudo que está, né, eu vou pegar aqui, ó, esse 3x² vai para o outro lado, ele está positivo, vai negativo, e esse 10 está negativo, vai passar para o outro lado positivo. Então, vai ficar assim, ó. Y é igual a menos 3x² mais 10. Igual, né? Não, é igual a zero não, né? Y é igual a menos 3x² mais 10. E essa daqui? Essa daqui, como o y está negativo, e eu quero isolar o y, é só eu pegar esse y e passar para outro membro, ele vai passar positivo. Então, vai ficar y igual a, aí o resto, né? x² mais 2x mais 4. Pronto. E aí, aí ele pergunta, né? A letra A. A letra A pergunta qual é a função que expressa a curva de oferta e qual que expressa a curva de demanda. Aí eu pergunto a vocês, qual é a função que representa a oferta e qual é a equação que representa a demanda? Diante de tudo que eu já expliquei. Qual é a equação de oferta e qual é a equação de demanda? A primeira é a demanda e a segunda é a oferta. Exatamente. Essa daqui é a de demanda. E essa daqui é a de oferta. Pronto. Aí já resolvemos a letra A e a letra B. A letra C, ele quer saber qual é o preço de equilíbrio. Para encontrar o preço de equilíbrio, você iguala os Y. Então, você pega o Y igual a Y. Eu gosto, tanto faz aqui. Você pega aqui, então a gente vai igualar aqui. 3x² mais 10 igual a x² mais 2x mais 4. Como a gente vai ter que resolver a equação, então vocês vão pegar essa segunda equação e trazer tudo para o primeiro membro. Então, vai ficar assim. Menos 3x² mais 10. Tá mais x², vai vir menos x². Aqui tá menos 2x, vai vir menos 2x. Né? Tá mais 2x, vai vir menos 2x. Tá mais 4, vai vir menos 4. Igual a zero, né? Já que não ficou nada no segundo membro. Aí vamos agora separar. Aqui tem menos 3x² e aqui tem menos x². Então, você tem 3 e aqui você tem 1, né? Lembrando que aqui é 1x², né? Quando não tem nenhum número é porque é 1. Então, você deve 3 e deve 1, fica devendo 4, né? Menos 4x². Então, só tem um x, né? Então, fica menos 2x. Agora, o C, né? 10 menos 4 dá 6. Então, mais 6. Igual a 0. Pronto. Aqui, a gente ainda pode fazer o seguinte. A gente pode, como todos os valores, eles são múltiplos de 2, então, a gente pode aqui dividir tudo por 2, né? Para simplificar os cálculos. Então, aqui fica menos 2x². Aqui fica menos x mais 3 igual a 0, né? Para simplificar os cálculos. Aí agora eu posso calcular o delta, né? Para achar os valores de x. Então, delta aqui é b² menos 4ac. Delta é igual. Aí vamos lá, né? Antes de eu botar aqui, era melhor ter colocado os valores, né? Que é o valor de A? O A aqui participem da aula. Deixa eu perguntar para ver se vocês não participam nem quando eu falo, né? Com cálculo. Vamos lá ver se vocês sabem. O A aqui é menos 2, né? Assim, o B é quanto? Menos 1, né? E o C aqui é quanto? 3, né? Menos 2, 1 e 3. São os valores dos coeficientes. Gente, se eu estiver indo rápido, vocês falem. Vamos calcular agora o valor de delta. Delta é igual a b² menos 4ac.
Às vezes eu estou explicando algo pensando que é fácil, mas para vocês pode ser que seja difícil, né? Aí vamos lá. B ao quadrado. Quem é B? É menos 1. Menos 1 ao quadrado. Menos 4. O A aqui é menos 2. E o C é 3. Delta é igual. Menos 1 ao quadrado é um positivo, porque todo número negativo desse pão par fica positivo. Aqui fica menos com menos, vai ficar mais, né? 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 3 é 24. Então, delta é igual, 1 mais 24 é igual a 25. Achando o valor do x. X é igual a menos b, né? Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então, aqui vai ficar o seguinte. Menos b é menos... Aí o valor de b é menos 1. Então, vai ficar menos 1. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 25, dividido por 2 vezes a. A é menos 2. Então, aqui vai ficar menos com menos mais, né? Vai ficar 1. Mais ou menos, raiz quadrada de 25 é 5. Dividido aqui por menos 4. Né? 2 vezes 2, 4. X, uma linha, vai ficar igual a 1 mais 5, dividido por menos 4. Aí, vamos lá. 1 mais 5 é 6, né? Então, fica 6 dividido por 4. Aliás, fica menos 6 dividido por 4, né? O 4 está negativo, então fica menos 6 sobre 4. Dividindo aqui por 2, dá 3 meios, né? 3 meios, menos 3 meios, né? Nem precisa a gente dividir, não. Pode deixar em valor de fração mesmo, que é negativo, a gente nem vai utilizar esse valor. Aí vamos lá para o outro. X duas linhas, que é negativo. X duas linhas vai ser 1, menos 5, menos 4. Vamos lá. 1 menos 5 é igual a menos 4. E menos 4 dividido por menos 4 dá 1. Então, o x aqui encontrado é igual a 1. Já que esse valor aqui negativo a gente não considera. Então, o x aqui que eu encontrei é igual a 1. Encontrado x, é só a gente encontrar os valores de y. Não é assim? Então, a gente vai pegar essas funções e achar o valor de y. Então, achando aqui o valor de y. Y é igual a menos 3, né? X quadrado aqui é 1, mais 10. Então, y é igual a menos, aí 3 vezes 1 ao quadrado é 1, né? Mais 10. Y é igual. Aqui, menos 3 vezes 1 vai dar 3, né? E 10 menos 3 é 7. Vamos colocar na outra. Aí, vamos achar na outra, né? Preciso colocar isso aqui, não. Vamos ver a outra. Y igual, né? Aí, vamos lá. Aqui vai ser 1 ao quadrado, né? Deixa eu copiar as equações, que senão vocês vão se confundir. Essa daqui é dessa função. Y igual a menos 3x ao quadrado mais 10. E essa daqui é da outra função. Y igual a x quadrado mais 2x mais 4. Então, vamos lá. Y é igual a 1 ao quadrado é 1, mais 2 vezes 1, né, mais 4. Y é igual, que é 1 mais 2 mais 4. 4 mais 2 é 6, mais 1, 7. Então, y é igual a 7. Então, a gente encontrou o mesmo valor, né? Quando y é igual a 1, quando x é igual a 1, o y é igual a 7. Até aqui, tudo bem, pessoal? Pronto. Agora, eu achei o valor da quantidade, né? Pronto, agora só falta achar os gráficos. Aí vamos achar os gráficos. Dessa vez, eu tenho duas
eu tenho duas, como é que diz? Tem duas parábolas, né? Eu tenho duas parábolas aqui. Então, vamos lá, né? Vamos fazer primeiro a parábola da demanda, depois a gente faz a parábola da oferta. Então, a parábola da demanda. Então, fazendo os gráficos, né? Fazendo o gráfico da parábola da oferta. Aliás, da demanda. Ó, a função de demanda é y igual a menos 3x² mais quanto, meu Deus? Menos 3x² mais 10. Então, vamos lá. A gente vai pegar os menos 3 pontos, né? Vamos achar primeiro os valores de x, depois eu acho os vértices, né? Então, vamos lá. Como a equação incompleta, né? Incompleta aqui, incompleta em B, então basta eu atribuir aqui, achar o zero da função, né? Então, eu vou igualar o y aqui igual a zero. Então, vai ficar menos 3x² mais 10 igual a zero, né? Trazendo o 3x² para lá, então vai ficar 3x² positivo, né? Que ele está negativo, vai passar para o outro lado positivo. E o 10 ficou sozinho, né? Permaneceu com o mesmo valor. Vou passar o 3 para lá dividindo, então vai ficar x² igual a 10 por 3. Tá certo? E aí, a gente... o x² aqui, resolvendo e colocando a raiz, vai ficar x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 10 sobre 3. E aqui não vai ter um valor exato não, tá certo? A gente vai ter que calcular essa raiz na calculadora. Então, vai dar mais ou menos, a gente vai ter que calcular essa raiz aqui na calculadora. Não existe raiz quadrada exata não, desse número. Então, vamos calcular aqui, ó. Primeiro eu vou pegar e dividir 10 por 3. Então, vai dar 10 dividido por 3. Vai dar 3, 3, 3, 3, 3, né? Aí depois é só apertar aqui no botão de raiz quadrada. Vai dar 1,82. Eu vou pegar só 1,8. Tá certo? 1,8. Então, dá mais ou menos 1,8. É o valor, né, do x. Então, já achei dois valores para o x. Agora, falta achar valores para o x e o y do vértice, né? Deixa eu baixar aqui. O x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Aí, vamos lá. Ela não tem b, né? Não tem b, né? Que o b que é igual a 0. Então, fica menos 0, né? Então, faz 0. Dividido por 2 vezes a. O a aqui é menos 3. Então, aqui fica 0 dividido por menos 6, dá 0, né? O x do vértice é 0. O y do vértice é igual a menos delta dividido por 4a. Então, a gente precisa calcular aqui o delta. O delta, aqui calculando o delta, vai ser igual a b ao quadrado, né? B ao quadrado menos 4ac. Delta é igual. O b não existe, é 0. Então, a gente pode colocar 0 menos 4. O a aqui é menos 3. E o c aqui é 10. Então, delta vai ser igual. Aí 0 é 0, né? Menos com menos dá mais. Aí, vamos lá. 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 10 dá 120. Então, o delta aqui é 120. Aí, vamos lá. Fica menos 120 dividido por 4a. Aí, vamos lá. O 4 aqui, o a é menos 3. Então, fica menos 120 dividido por menos 12.
120 dividido por 12 dá igual a 10, né? Já que é menos com menos dá mais, e 120 dividido por 12 dá 10. Então, a gente achou o vértice aqui, quando x é igual a 0 e quando y é igual a 10. Vamos desenhar logo o gráfico dessa... A gente colocar logo essa parábola nesse gráfico. Ó, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer de conta que aqui é o 10, né? O 10 lá do ponto. Vamos fazer de conta que aqui é o 4. Aí, os valores de x que a gente achou, aqui é 1, né? Diz aqui que é 1, que é 1. E aqui, bem por aqui, vamos dizer que é o ponto 1, menos 1,8, né? E aqui, mais ou menos aqui, vai ser o ponto 1,8. Aí vamos lá. Os pontos que a gente achou foi menos 1,8, mais 1,8, e o ponto quando x é 0 e y é 10, que é esse ponto aqui, ó. Como aqui o x² é negativo, então a parábola ela é carinha triste, ó, negativo, carinha triste. Então ela tem essa cara aqui, ó. Aí a gente vai desenhar ela aqui, ó. Vamos ver se eu consigo desenhar ela. Não tem não, né, parábola? Tem não. Foi triste. Mas vamos lá, ver se eu consigo desenhar. Eu não vou conseguir fazer uma cor perfeita. Eu sou muito perfeccionista. Eu quero fazer as cores perfeitas, mas não fica. Enfim, né? Faça de conta que aqui está uma parábola bem bonitinha. Pronto, ela continua, né? Pronto, desenhar a primeira parábola de demanda. Agora vamos desenhar a de oferta. E essa questão vai lá para baixo. Eu não vou fazer essa questão aqui hoje, não. Vai ficar para outra aula. Vou até excluir ela daqui. Aí vamos fazer agora o gráfico da parábola de oferta. Fazendo... Aí vamos lá. A oferta é assim, ó. É x² mais 2x mais 4. x² mais 2x mais 4. É isso? Só confirmar. Vocês estão aí, né? Estão entendendo, né? A mesma coisa, né? Aqui, como a equação ela é completa, eu vou resolver logo por Bhaskara. Então, aqui nós temos que A é igual a 1, B é igual a 2 e C é igual a 4. Então, delta é igual a B ao quadrado, né? Colocando aqui a forma. B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual. B aqui é 2, né? 2 ao quadrado menos 4. A que é 1 e C que é 4. Então, delta é igual. 2 ao quadrado aqui é 4, menos 4 vezes 1 é 4, e 4 menos 4 dá 16.
delta é igual a 4 menos 16, aqui dá menos 12. E aí eu pergunto a vocês o que acontece quando o delta é negativo. O que acontece com x quando o delta é negativo? Quem lembra? Quem estudou isso? O que vocês sabem quando... O que acontece quando o delta é negativo em uma equação? Eu acho que não dá para encontrar os dois valores de x. Não tem como. Eu acho que é isso. Exatamente. A parábola ela não corta o eixo x. Não existe valores... vocês vão ver quando a gente for traçar, a parábola ela não corta jamais o eixo x. Ela não chega perto do eixo x. Ela não tem valores de x para a parábola. Então, se o delta é negativo, não existe valores de x reais. Não existe valores de x para a parábola. Então, você já pode parar aí. Não existe valores para x. Então, o único outro ponto que a gente vai tentar achar para essa parábola, como a gente precisa de pelo menos 3 pontos, vamos achar o ponto em que essa parábola corta o eixo y, né? É só a gente transformar os valores para... a gente vai achar o ponto em que a parábola corta o eixo y. É só a gente pegar os valores em que o x é igual a 0. Então, quando o x for igual a 0, o y vai ser igual a quanto? Já que a gente não encontrou os valores de x, a gente vai ter que fazer isso, para achar pelo menos 2 pontos para traçar essa parábola. Então, vamos lá. Y é igual a... Aí, vamos lá. Onde tiver x, eu vou colocar 0. Então, vai ficar x quadrado... Vai ficar 0 ao quadrado, 0 ao quadrado, né? Onde tiver x, eu vou colocar 0. Então, vai ficar 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0, mais 4. Então, y é igual. 0 ao quadrado vai dar 0, mais 2 vezes 0 é 0, mais 4. Então, aqui vai ser y igual a 4, né? Então, quando o x for igual a 0, o y vai ser 4. Então, a parábola ela vai cortar, ela vai ter esse ponto aqui, quando o x for igual a 0 e o y for igual a 4. Então, a gente tem um ponto. Vamos achar agora o outro ponto, o ponto agora do x do vértice. O x do vértice é menos b dividido por 2a. O b aqui é 2, né? Então, fica menos 2 dividido por 2 vezes a. O a aqui é 1. Então, fica menos 2 dividido por 2, que dá menos 1. Então, o x do vértice é menos 1. Vamos encontrar agora o y do vértice. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, fica menos... O delta que a gente achou é menos 12. Então, fica menos 12. Dividido por 4a. O a aqui é quanto? O a é 1. Então, fica 12 dividido por 4, que é igual a 3. Então, a gente achou o ponto do vértice, que é menos 1 e 3. Então, vamos ligar esses pontos aqui. Então, a gente tem o primeiro ponto, que é esse daqui. Quando x é igual a 0 e o y é igual a 4, que é esse ponto aqui. E agora a gente vai traçar o y, o vértice, né, da parábola, que é menos 1 de x e 3 de y. Menos 1 é aqui, e 3 de y é esse ponto aqui, ó. Então, a gente vai ligar esse ponto aqui, ó. Menos 1 e 3. É esse ponto aqui, ó. Como o x quadrado aqui é positivo, a parábola é carinha feliz, né? Assim, carinha feliz. Então, a gente vai traçar a parábola com concavidade para cima. Então, vai ficar assim, ó. Mais ou menos assim. E esse ponto aqui, ó, que ele cruzou, é exatamente o ponto em que o x
é igual a 1, ó. Aliás, era para ser, né? Deixa eu fazer aqui mais bonitinho. Vai ser mais ou menos assim, ó. Ela é mais inclinada. Ó, é esse ponto aqui, ó, em que o x é igual a 1 e o y é igual, acho que é 9. Deixa eu ver. Cadê? 7, né? O x é igual a 1 e o y igual a 7. Aqui é um 7, né? E lá na frente é um 10. Vamos desenhar isso aqui no GeoGebra, porque esse meu desenho está muito feio. Vamos lá para o GeoGebra. Deixa eu apagar essas cores aqui. A primeira função, qual foi a função que a gente desenhou? Menos 3x² mais 10. Então, y, né? Igual a menos 3x² mais 10, né? É isso? É, mais 10. Aí a outra é y igual a x² mais 2x mais 4. Então, a gente aqui elaborou os dois gráficos, né? Então, perceba que a gente chegou aos mesmos valores. Ó. Se a gente aproximar, a gente vai ver ó, que é 1,8, ó, esse ponto aqui, ó, é 1,8, então está próximo do 2. O ponto lá do vértice a gente achou que foi 0, 0 e aqui um 10, né? O valor que a gente achou, 0 e 10. O valor lá que aquela função cortava, né? É exatamente o ponto 0,4. Perceba que como o delta foi negativo, ela não corta o eixo x, ó, ela é bem lá para cima. Aí, ó, esse ponto aqui que elas se cruzam, é exatamente o ponto em que o ponto é 1 de x e 7 de y, né? E aqui você tem o cruzamento das funções. Essa aqui está com cavidade para baixo, é a função de demanda, e essa daqui é a função de oferta. E aí, vocês façam de conta que esse gráfico aqui está parecido com... Cadê lá o note? Deixa eu fechar aqui um bocado dessas abas. Tem um monte de aba aqui aberto, que eu acabo nem vendo. Faça de conta que esse gráfico aí está mais ou menos parecido com esse daqui. Está parecidíssimo, né? Mas pelo menos os pontos estão iguais, né? Eu acabei errando aqui. Ixi, deixa eu voltar. Esse daqui tem que cruzar aqui o 4. Ó. E esse daqui é mais assim. Vocês estão aí? Estão me escutando? Vocês estão tão calados. Minha gente, fala alguma coisa. Às vezes eu penso que eu tô sozinho. Que eu fico falando e vocês tudo calado. E nem disse se estão entendendo, se não estão entendendo. Aí, dúvidas. Esse é o momento para tirar as dúvidas. Ó, eu passei uma... Deixa eu colocar lá no Ava. Vou colocar aqui no Ava para que vocês
Pronto, Miguel Lucas está dizendo que está entendendo, graças a Deus. Eu vou editar lá a atividade, porque eu tinha colocado uma questão que eu não expliquei, que eu vou explicar na próxima aula. Deixa eu tirar aqui essa última questão aqui. Pronto. E aí fica só as questões que eu expliquei, só duas questõezinhas bem bonitinhas, parecidíssimas, irmãs gêmeas do exercício que eu passei agora, né? Do que eu expliquei. Então, pessoal, vocês vão treinar, né, em casa, estudar, fazer do jeito, deixa eu botar aqui visível para vocês. Pronto. Lembrando que a atividade 5, que eram 3 questões, aliás, 2 questões bem fáceis, tá para o dia 3 de novembro. Então, vocês têm ainda, só para entregar na próxima semana. E essa daqui vai ficar para o dia 9. Então, da outra semana a outra. Então, até o dia 9, vocês têm aí 13 dias, né? Quase 15 dias para fazer. 13 dias para fazer. Quase 14 dias, né? 13 dias e 9 horas. Então, são 3 questões bem facinhas, né? Bem parecidas com as que eu já expliquei hoje. Essa primeira está parecidíssima, inclusive já foi passada, né? Então, é bem parecido, acredito. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar. Eu quero que vocês façam os cálculos do jeito que eu fiz, tá certo? Para fazer os gráficos, eu quero que vocês façam até os gráficos dos cálculos, tá certo? Então, façam todos os cálculos que eu fiz, dos gráficos, tudo bem direitinho. Eu vou mandar essa aula aqui para vocês em PDF. O OneNote, ele gera esse arquivo em PDF. Então, eu vou mandar esse PDF para vocês, né, para vocês terem uma ideia e fazerem depois. Tá certo? Se vocês quiserem baixar o GeoGebra, vocês podem baixar. Tem aplicativo para celular. Eu mando já para vocês o print de como é que ele fica. Ele tem tanto para Android como para iOS. Vocês podem baixar. E aí é bom o GeoGebra porque vocês vê se realmente o gráfico que vocês fizeram está certo. Vocês colocam lá e vê se mais ou menos fica parecido. Mas eu quero que vocês façam os cálculos, porque é importante que vocês saibam fazer esses cálculos, porque cai muito em Enem, tá certo? Essas funções, tanto função de primeiro grau, né, a função afim, como a função quadrática, cai muito em Enem. Então, é importante que vocês aprendam esse conteúdo. Era um conteúdo que já era para vocês saberem, tá certo? Já era para vocês conhecerem esse conteúdo. É conteúdo de primeiro ano. É uma das primeiras coisas que se aprende no primeiro ano. Mas, enfim, né? Estamos em ensino remoto, não sei como